E aí, beleza? Eva descobriu o lugar secreto que o general e sua filha estavam com planos com força herói. E ela deu uma disfarçada e saiu de lá rapidamente. Já Stanford voltou para a base com o parceiro e assumiu toda a culpa pelo que fez, só que queria cumprir a promessa que fez ao seu pai, que queria ser um piloto. Mas o general não estava ligando muito para ele, porém precisava de todos os robôs disponíveis, pois uma guerra estava por vir contra os Sharks, só que por enquanto ele ficaria incondicional e qualquer deslize ele seria expulso novamente. Stanford então estava de volta, porém ainda na faxina, e teria que fazer esse serviço antes de voltar ao treinamento. E seus amigos, felizes por ele estar de volta, até concordaram em ajudá-lo, e até Olivia curtiu sua volta, apesar de estar escondendo algo. Mas com isso, os quatro finalmente começaram a se entender muito bem, e o Capitão Tanaka precisava dos quatro para um voo de reconhecimento de uma área, e todos teriam que estar com seus robôs. Já Eva estava preocupada com Olivia e contou para o seu amigo Stanford, só que quando iria revelar o que viu, Olivia a interrompeu, chamando pois precisavam fazer a tal missão de reconhecimento, e Eva mais tarde recebeu a visita de Clark, que queria o dispositivo que tiraria o controle do parceiro de Stanford e na verdade pecou na marra, e queria provar que Eva realmente sabotou o dispositivo e iria levar para o general, só que a chefe Max estava por ali, e como aquele dispositivo não fazia parte do Força Herói, ele teria que devolver. Já a galera aproveitou a noite para assar alguns marshmallows e falarem de seus pais e pela motivação de serem pilotos. Só que depois de voltarem para a base, Eva queria falar com Stanford e junto com a chefe Max precisariam do cartão dele de acesso, pois queriam ver o que tinha acontecido com o Veritas, um dos mechas que foi morto em batalha. Só que assim que entraram, viram um robô lá e o núcleo de energia dele tinha sido removido. Então na sequência foram falar com Olivia para saber o porquê estavam tirando peça dos mechas para usarem no Força Herói, e ela se defendeu dizendo que o robô já estava morto quando fizeram isso. Porém, eles refutaram dizendo que se estivesse morto, o núcleo de energia não tinha sido removido. Ela ficou irritada por estarem acusando o seu pai e mais tarde foi falar com ele, e porque ele tinha tomado essas medidas, porém ele ficou ainda mais maluco, dizendo que matou um mecha sim para cuidar do Força Herói e proteger a Terra, e não só ela, mas como toda a humanidade, e que na verdade nunca quis que ela fosse pilota, mas já que queria tinha que ser a melhor, mas isso não aconteceu, deixando Olivia bem chateada com essas palavras. E a chefe Max mostrou ao Capitão Tanaka que os ovos na verdade eram uma distração, pois serviram como cavalo de Troia para espalharem vários pelo mundo, e agora estavam todos eclodindo e começaram a sair do subterrâneo. Um alerta foi emitido na base, pois um Shark enorme surgiu na Terra e estava indo para a unidade de defesa, e vários outros Sharks espalhados pelo mundo, e a ordem era para todos os cadetes irem para a luta e acabar com aquele Shark gigantesco mais próximo da unidade. Então os adolescentes se juntaram e foram para a batalha. E quando os cadetes chegaram, era o maior Shark que eles já tinham enfrentado, então precisariam acertar em pontos estratégicos para poder derrubá-lo. Os mísseis de Olivia estavam funcionando, só que o Capitão Tanaka foi ferido pela criatura e o general já queria que todos os cadetes voltassem para a base. Só que Olivia citou uma das ordens dele mesmo, que era todos pela humanidade e iriam lutar do mesmo jeito para tentar acabar com aquela criatura. Só que agora teriam que sim fazer um trabalho em equipe e Maya seria a isca. Ela iria se fingir de morta enquanto os outros lutavam e no momento certo ela atacaria de surpresa, pegando a espada de tombo do robô mecha do capitão. E assim que começaram a lutar, ela teve a oportunidade e conseguiu matar a criatura. Só que não tiveram muito o que comemorar, pois o Shark gigantesco estava com vários outros Sharks menores que cuspiam lava e teriam outro desafio difícil pela frente, e os mísseis de Olivia acabaram, iria ser atacada, mas Stanford se esforçou para salvá-lo, e o parceiro fez um ataque diferente, como se estivesse com uma força ainda maior, e conseguiu salvar Olivia. Os dois ficaram lá sem entender muito o que aconteceu, só que os Shark estavam começando a voar em direção à torre de proteção, e não conseguiram pará-lo, e nessa Adam Williams apareceu, controlando o Força Herói com mais dois cadetes, e conseguiram atacar as criaturas, porém alguns Sharks saíram da terra e voaram em direção a ele, atacando o Força Herói e destruindo o robô, e para piorar conseguiram passar pela unidade de defesa e agora tinha um buraco na proteção do planeta. De volta à base, ninguém estava entendendo sobre os novos pilotos do Força Herói e ainda precisavam tirar o Tanaka do seu robô. Ele descobriu então que o Veritas, um robô que ele lutou lado a lado, foi morto pelo general para criar o Força Herói, e que seu robô, o Tombo, foi gravemente ferido na batalha e o capitão não conseguia contato com ele. Só
Só que no meio desse drama todo, Olivia pegou seu força-herói e saiu em direção para a atmosfera, bem agora que os Sharks começaram a chegar na Terra. Ela então conseguiu passar para fora da atmosfera, mesmo isso sendo perigoso, só que estava ok com seu robô e estável no espaço. O Capitão Tanaka torcia pela recuperação de Tombo, o seu mecha, mas não estava nada contente com as atitudes do general. Só que ele passou missões para Stanford ir levar sua amiga Eva para consertar a base de defesa global e os outros ficarem no deserto, caso mais Sharks aparecesse. Lá no espaço, Olivia iria enfrentar qualquer coisa que passasse no anel de defesa global. E Eva, esperta como era, já chegou delegando funções para consertarem a base e Stanford estava ali para ajudá-la. Olivia se aproximou da nave Shark e era gigantesca para enviar essa informação para a base, só que descobriu que a nave era um Shark só enorme e como avistou Olivia, começou a atacá-la, na verdade enviando ovos para cima dela. Cada um desses ovos era um daqueles Sharks gigantescos, então não podia deixar cair na terra. Então, para ajudar ela, o general enviou os outros do Força-Herói, só que não conseguiram nem sair da atmosfera. Então o general enviou Maya e Frank e Stanford iria ficar caso precisasse de um robô aqui na Terra. Porém, o ataque lá em cima estava muito forte e Olivia teve seu robô tomado por ovos Sharks e ficou offline. Os outros conseguiram chegar a tempo de ajudá-la para se livrar desses ovos, só que Eva consertou o módulo de defesa e tinham pouco tempo para saírem e entrarem na atmosfera e Stanford estava a caminho. Porém, só conseguiram passar pois o parceiro tinha alguma habilidade de teletransporte poderoso e eles estavam salvos agora. O Capitão Tanaka teve uma briga feia com o general, já que foi culpa dele que quase sua filha e os outros foram mortos. Porém, ele tinha seus argumentos e dizia que era tudo necessário para proteger a humanidade. No entanto, por mais que a proteção estava ligada, o Shark queria destruir o módulo de defesa e assim que conseguiu, começou a liberar seus ovos Sharks para invadir a Terra. A Terra estava sem proteção e os ovos eram muitos, fora que o motor de alinhamento, segundo Stanford, estava quebrado e só dava para consertar se ele saísse do seu mech. E como não teria outra forma, ele teria que depender dos seus amigos para protegê-lo, e na Terra, Tombo estava de volta. Mas o capitão não fazia parte mais da unidade, pois desistiu, e o general precisava que ele levasse um dos corações de mecha para sua filha pudesse recarregar as energias suficientes para voltar para a Terra. Ele iria fazer isso pelos cadetes, mas a parceria dos dois tinham terminado. Então, enquanto os outros lutavam, Stanford consertava um módulo e na primeira tentativa não deu certo. E os seus amigos concordaram em ficar para dar mais tempo para ele tentar. Enquanto isso, na Terra, um dos ovos caíram e liberou um Shark gigantesco. E o general enviou Clark para um plano de contingência, deixando a base sem proteção. Então, assim que Eva chegou com os cadetes que não conseguiram voar, iriam usar o robô deles para improvisar. Já Stanford acabou se soltando da base e iria se perder no espaço, e nesse momento teve a visão de quando era criança e o seu pai ainda vivo e feliz com ele brincando. Mas assim que retomou a consciência, ele foi salvo pelo parceiro e iria voltar para consertar o módulo, e o Shark na verdade estava indo para o campus e não para a unidade de controle. Então Clark e os outros não chegariam a tempo, mas lá a chefe Max, a mãe de Stanford e Ava tiveram uma ideia de eles mesmos lutarem contra a criatura. E Adam estava pronto para usar o Força-Herói 2. No espaço o bicho estava pegando, pois Olivia tinha esgotado totalmente sua energia e os Sharks iriam invadir sua cabine, só que o Capitão Tanaka chegou com um dos corações de robô. Deu para ela e agora o seu robô com energia total estava pronto para lutar novamente. Tanaka por sua vez passou o cerol fininho nos Sharks e no campus todos estavam prontos para lutar. Adam ficou cara a cara com a criatura, só que fez o que faz de melhor, se ejetou do seu robô, só que dessa vez foi uma armadilha para poderem explodir a criatura. Stanford conseguiu consertar o módulo e a proteção parou os Sharks e todos comemoraram que estava todo mundo bem e conseguiram a proteção. Porém ainda não era a hora de voltar, pois o parceiro explicou para Stanford que aquele monstro gigantesco era a rainha, que só parou de atacar para produzir mais ovos e essa era a hora de atacar. E tiveram a ideia de usar um dos corações de mecha para explodi-la sem precisar sair da atmosfera. E bom, apesar da explosão gigantesca, o efeito foi ao contrário. Criou um buraco negro enorme e começou a sugar todo mundo, tão forte que arrancou o braço do Tombo, o mecha do Capitão Tanaka. Porém, dissipou a explosão e não deu muito certo,
O lance agora era eles lutarem de verdade contra a rainha, que estava de novo enviando mais Sharks, e o parceiro revelou o seu verdadeiro poder para Stanford, pois ele podia controlar a gravidade e poderia até segurar o buraco negro pelo tempo suficiente para poderem empurrar a rainha lá dentro. Com isso, Tanaka disse que empurraria a rainha, mesmo isso custando sua vida, e iria fazer isso pela humanidade. Ok, então usaram o último núcleo do mecha e abriram o buraco, e o parceiro segurou o buraco negro. Porém, Tanaka estava apenas com um braço e não conseguiu fazer isso, quase sendo sugado pelo buraco, mas foi salvo por Maya e Frank. Então Olivia, determinada, decidiu empurrar a rainha e disse que isso era necessário. Então foi sugada junto com a rainha para o buraco negro. E aí apareceu um flashback sobre sua vida de quando ela era criança tentando andar de skate. Era muito teimosa e determinada e nunca desistia de tentar de novo. Mesmo se machucando, fazia de tudo para conseguir. Seu pai ficou sem reação ao saber que sua filha foi levada pelo buraco negro. Stanford acreditava que poderia ter fechado antes, mas isso fez a Terra ser salva dos Sharks. Toda a base estava feliz e comemorando que a Terra estava protegida pelos heróis, e Tanaka se ajoelhou de tristeza e até chorou pela morte de Olivia. Seus amigos fizeram uma homenagem para ela, pois foi ela que conseguiu finalmente salvar a humanidade. E no túmulo de Charlie, irmão de Tanaka e tio de Olivia, o capitão disse que falhou, pois não conseguiu proteger sua sobrinha. Maya e Frank finalmente conseguiram ficar sozinhos, mesmo sendo interrompidos por Adam, pois agora ele fazia parte da equipe. Eva fez uma surpresa para Stanford consertando a moto do pai dele, dizendo que não voltaria mais para Skycorp, pois iria seguir o plano de ser mecânica. Porém, naquela noite, o plano de toda a equipe e até do general piloto agora eram de ir para o espaço atrás de Olivia, que foi pega pelo buraco de minhoca. Só que na verdade ela estava em outra dimensão e foi recebida por alguma raça alienígena. Terminando assim Os Cadetes Mecha, série animada da Netflix de 2023. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis.